Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Olá, tudo bem? Esse livro é o livro Zen e Realidade de Robert Powell. Segue aqui uma sinopse, né? Este volume reúne uma série de ensaios baseada em conferências feitas pelo autor na Sociedade Budista de Londres. Ensaios nos quais mostra ele que o homem pode atuar de duas maneiras distintas, tão distintas quanto o céu e o inferno. Esta verdade não está oculta em obras esotéricas, nem exige a mente de um erudito para ser descoberta. Pode ser encontrada em toda parte, exigindo apenas que a pessoa se mostre sensível a ela e esteja disposta a ouvir-lhe as insinuações. Como se diz no Zen, desconhecendo quão perto está a verdade, as pessoas vão procurá-la longe, muito longe. Que pena! Embora faça frequentes menções ao Zen budismo, Robert Powell, de modo algum, se identifica com ele, nem com qualquer escola particular de pensamento, pois sustenta que a realidade abrange tudo e, para chegar-se a ela, cumpre adotar uma abordagem total, não sectária. No decurso de suas reflexões, o autor de Zen e Realidade esclarece que o Zen, desvinculado de suas práticas institucionais, é essencialmente o indicador de um vislumbre da simples verdade do viver. Um caminho que é, no fundo, o mesmo da abordagem direta, tão claramente indicada por Jiddu Krishnamurti. Acrescenta ainda Robert Powell que a experiência Zen não é diferente da introvisão alcançada por grandes mestres religiosos como Buda, Cristo, Krishna, Lao Tse e outros. Espero que você aproveite o livro. Te vejo no próximo capítulo. Tchau, tchau. Capítulo 1: Krishnamurti e Zen. Krishnamurti é um dos poucos homens que se tornaram legenda ainda em vida. Ele deve tal reconhecimento a vários fatores, e no que diz respeito ao público, a publicação de alguns livros é o menos importante deles. Entretanto, apenas esses parcos escritos já bastam para caracterizá-lo como a mente mais criativa de nossa época, pois o que realizou no campo da psicologia pode ser comparado à revolução operada por Einstein na física. A teoria da relatividade tomou como ponto de partida a simples observação de que a velocidade da luz é constante sob quaisquer condições, independentemente do movimento a partir da fonte luminosa ou em direção a ela. Krishnamurti partiu da observação igualmente simples de que todo sofrimento psicológico começa e termina na mente e através da mente. A mente é a sua própria prisão. Consequentemente, a transformação, a libertação do sofrimento só pode ser alcançada com o fim da atividade incessante da mente. A mensagem de Krishnamurti, se é que podemos denominá-la assim, com efeito, é de que a vida em si é agradável, embora se empregue aqui essa palavra em sentido bastante especial. Nós é que não conhecemos e nunca sequer percebemos essa felicidade, porque nos achamos constantemente presos ao processo de busca de gratificação através do vir a ser, da obtenção de algum resultado, o que constitui o processo de tempo não criativo. Não criativo por fundamentar-se na memória e no reconhecimento daquilo que é experiência, passado. Todas as suas preleções conhecidas contêm a preocupação de assinalar, e cada vez de um ângulo diferente. Esse processo improdutivo da mente tem que ser interrompido para que a verdade se revele. Na realidade, o que se infere de sua mensagem é a possibilidade de se somar, por assim dizer, outra dimensão ao ser. Ou, mais precisamente, redescobrir
realizar essa dimensão extra em que vivemos, mas de que não sabíamos. Quando atingimos essa realização, surge o eterno e a verdade vem até nós. Verdade que é inexprimível e impensável, porque no momento em que é expressada e pensada, em outras palavras, denominada, classificada e verbalizada, ela deixa de ser verdade para se transformar em algo secundário de espaço e tempo. É fundamental, portanto, perceber que essa realização possui mais característica de abertura, de remoção dos obstáculos do tempo, ver que a verdade sempre esteve conosco e, no entanto, não pertence a mim nem a ti. De fato, ela é o centro do eu, que com suas incessantes atividades impedem a realização. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Podemos ver agora que não existe um caminho para a realidade, a verdade, e que, portanto, nenhum guru pode nos guiar. O guru pode apenas levar-te do conhecido ao conhecido. E para que este se finde, só é necessário o envolvimento de teu próprio ser. Para a mente, que representa o conhecido e o produto do passado e do tempo, a dissolução constitui processo exatamente contrário. Trata-se agora da cessação de toda busca, de todo pensamento, de todas as atividades da mente de caráter de apego ou apreensão, voltado para a afirmação de si próprio ou para o proveito espiritual. Essa interrupção não ocorre pela penitência, pela repressão ou por opção, mas espontaneamente, quando a mente compreende a natureza de suas próprias atividades e percebe sua inutilidade. Quando a mente vê que seu mal inerente é ela mesma, acalma-se e silencia, sem qualquer aviso ou indicação. Assim, por si mesmo, surge o que não é da mente nem do tempo, o real. Não por um processo de vir a ser, mas por ser o que é. Embora o autor considere impossível a comparação entre Krishnamurti e qualquer outro pensador ou filósofo religioso, muitos leitores podem desejar conhecer a posição de seus ensinamentos em relação aos de outros grandes mestres. Reconhecemos, primeiramente, que a abordagem de Krishnamurti é original e radica em sua própria experiência direta. Embora em essência possa assemelhar-se ou mesmo identificar-se parcialmente com o que outros proclamaram anteriormente. Trata-se de uma via de libertação e não de um ensinamento no exato sentido da palavra. Basicamente, um apelo ao ajuda-te a ti mesmo, pois não há alternativa. Sua filosofia só se faz completamente inteligível no processo de autodescoberta. Naturalmente nos perguntamos, existe algum outro ensinamento cuja essência seja semelhante ou idêntica à de Krishnamurti? A resposta deve ser positiva, pois há ensinamentos semelhantes no Zen, a forma japonesa de budismo, nascido da fusão entre o taoísmo e a escola mahayana de budismo. Além disso, a noção de consciência de Krishnamurti
corresponde à atenção simples ou observação, também denominada satipatthana. Entretanto, o grande mérito de Krishnamurti é ter enfatizado de maneira mais vigorosa que qualquer outro mestre o requisito fundamental de passividade. Para que a consciência tenha algum valor, ela deve se destituir de qualquer forma de avaliação. Caso contrário, torna-se apenas mais uma técnica de introspecção ou autoanálise. Voltando ao Zen, analisemos a alegação de algumas pessoas de que o Zen representa somente altruísmo, mais um sistema de conhecimento e, portanto, afastado do espírito de Krishnamurti. Vejamos que são corretas essas observações pelo exame de algumas definições e citações que parecem típicas do espírito do Zen, de autoria de alguns de seus mais proeminentes intérpretes. Ensinamento leigo, apartado da tradição, não se fundamenta em letras e palavras, diretamente voltado para a mente humana, desvendando a natureza do homem e chegando a Buda. Não há razão para o emprego do esforço do budismo, se é apenas comum e nada especial. Alivia teus intestinos e verte tua água, veste tuas roupas e come teu alimento. Quando estiveres cansado, deita-te. Os ignorantes podem rir-se de mim, mas os sábios entenderão. Linche. Se vós estudiosos do caminho não despertardes para essa substância da mente, oprimireis a mente com pensamentos conceituais. Buscarei o Buda fora de vós e permanecereis ligados a formas, a práticas de devoção e assim por diante, todas prejudiciais e de modo algum o caminho para o conhecimento supremo. Huang Po. E finalmente do mesmo mestre. Perdem a busca pela própria busca, pois isso é usar o Buda para procurar o Buda e usar a mente para se apossar da mente. Embora façam o possível para alcançar uma eternidade completa, não conseguirão atingi-la. Parece-me que realmente penetramos no cerne dessas citações e não nos assustamos com o jargão budista utilizado. Descobriremos que Krishnamurti e Zen são em essência a mesma coisa, o mesmo ensinamento, embora utilizando-se de diferentes meios de expressão, nenhum dos dois aparenta ensinamentos. No sentido comum da palavra, mais indicadores de uma imediata transformação do homem, chegando a Buda, que só é possível pelo total autoconhecimento, desvendando a natureza do homem, e não através da adesão a sistemas e doutrinas, ou da prática do ascetismo ou penitências de qualquer tipo. Encerramos aqui a leitura desse capítulo, deixo o convite para você se inscrever no canal, segue aí o link dessa playlist para você acompanhar a leitura na ordem correta. Desejo a todos um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo capítulo. Tchau, tchau. Obrigado por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Krishnamurti afirma que não podemos chegar à sabedoria por meio de livros e mestres. Em outras palavras, devemos perguntar-nos: pode uma ideia, mesmo que baseada na experiência de outra pessoa com a verdade, provocar transformação? O conhecimento da causa do sofrimento elimina o sofrimento? Vemos à nossa volta que as coisas não são assim. O toxicômano conhece muito bem a causa de seu sofrimento e, no entanto, não consegue acabar com seu tormento. O simples conhecimento das 4 nobres verdades de Buda
ou a memorização das sagradas escrituras não nos transforma, não nos liberta da servidão, mas pode realmente acrescentar um novo elo aos nossos grilhões, o de querer viver para uma fórmula, uma ideia. É por causa desses fatos óbvios que Krishnamurti diz que aquele que repete verbalmente uma verdade está apenas expressando uma mentira. O cerne da questão é que uma experiência em termos de verdade nunca pode ser transmitida para outra pessoa, por ser particular. Quando, por exemplo, alguém afirma ter experimentado a unidade das coisas, a experiência em si não se prendeu ao um nem aos muitos, mas transcendeu a ambos. Daí a capacidade de essa pessoa expressar-se em palavras, pois a palavra sempre representa o termo de um par de opostos, ao passo que a experiência situa-se além do nível verbal, onde os contrários são transcendidos. Assim, toda afirmação a respeito de uma experiência espiritual constitui apenas uma figura de linguagem que, na realidade, não transmite ensinamento algum. Por outro lado, o que acontece quando abandonamos todas as ideias a respeito da verdade da vida? O que acontece ao percebermos que a chamada aceitação de um princípio abstrato, mesmo que se trate de uma afirmativa logicamente correta, não produz alteração fundamental por não romper os habituais processos profundamente enraizados que constituem a vida do ego? Por acaso não estaremos então abertos e atentos para receber a verdade, para experimentar de novo aquilo que não sofre a todo momento a interferência da ideia, que apenas procura ajustar cada experiência a um padrão próprio? O padrão que está sempre ligado ao passado e ao conhecido. Não está o desconhecido reduzindo-se constantemente ao conhecido, sem perder qualquer parte da sua significação? A experiência viva do momento, sempre renovada, não constitui algo sempre diferente de toda experiência anterior, continuamente traduzida para os termos do velho? Mas viver sem ideias significa viver sem resíduos do passado. Significa vivenciar e morrer o tempo todo para a experiência, o eu, que é a memória psicológica, a soma total de todas as minhas posses, ideias, convicções, esperanças, temores e etc., retidos na minha consciência, portanto, já não se alimenta da experiência. Certa vez comecei a observar em minhas atividades cotidianas que tudo o que faço é habitual, ou seja, uma reação de minha mente condicionada pelo passado ao desafio do presente, processo que fornece vida contínua a essas ideias e emoções acumuladas. Esse processo pode se enfraquecer e perder o comando. O ego aplaca-se ao reconhecer a luta do passado contra o presente. Finalmente, surgirá um estado de experiência pura em que o eu não se encontra presente. Por mais paradoxal que pareça, a personalidade totalmente integrada é a do homem que já não possui a consciência de ter uma personalidade. Por debilitação do ego, porém, não se deve entender o resultado de qualquer ação do próprio ego, o que implicaria numa contradição. Mas o resultado da inteligência, ou da verdade, se assim o preferirmos, que transcende os limites do indivíduo. Desse modo, a situação pode ser resumida paradoxalmente da seguinte maneira: enquanto me apego a uma ideia, método ou qualquer outra forma de atividade para avançar em direção ao esclarecimento, estou retrocedendo. Só quando eu vir realmente que não posso fazer nada, entender por que não posso fazê-lo e, portanto, não mais desejá-lo, só então poderá acontecer alguma coisa. Não uma transformação progressiva, mas repentina. Parece-me pertinente a seguinte citação de Alan Watts. Em suma, portanto, não existe ação através da qual o ego, por si,
possa produzir ou alcançar a realização. Como insiste repetidas vezes Shankara, a realização é fruto do conhecimento e não da ação. É a dissolução da necessidade, avidya, ou inconsciência. E assim como não se afasta a escuridão com um movimento de braços, mas só com o aparecimento da luz, da mesma maneira supera-se a necessidade não pelo agir, mas pelo conhecer. Afirma então que se a ação pudesse produzir a realização, esta, atingida deste modo, não seria eterna. Por incrível que pareça, vê-se que muitos escritos religiosos diferentes enfatizam essa atitude de passividade. No taoísmo é o Wu Wei, traduzido aproximadamente por não interferência. No Zen, chama-se renúncia e obediência à natureza das coisas. No cristianismo, submissão à vontade de Deus. E em Krishnamurti, conhecimento. Mas o que significa exatamente conhecimento para Krishnamurti? E não seria de alguma forma diferente de passividade? Conhecimento. Não fazer absolutamente nada. Isto se torna realidade quando a mente se imobiliza. Não se pode, portanto, denominá-lo uma prática. Normalmente, nós agimos o tempo todo, e é através dessa ação que nunca compreendemos totalmente coisa alguma. Isso é verdade mesmo quando pensamos não fazer absolutamente nada. Existe ativação contínua de nossos desejos, emoções e etc. Em suma, o chamado filme emocional imaginativo, que se desenrola perante nossa imaginação. É como tentar ouvir uma sinfonia de Beethoven numa sala cheia de gente tagarelando. A menos que se calem, não assimilamos direito à música. O mesmo se dá na ausência de conhecimento, quando com a interminável verbosidade de nossas mentes não conseguimos observar e assimilar de maneira adequada a nossa experiência. Esta sofre a ação constante da mente a fim de ser transformada, sem que a experiência possa revelar sua própria significação. A significação do que é. O lamentável é estarmos tão acostumados à ação que não mais a percebemos, de modo que o não agir, a inversão de nossa atitude habitual, só consegue ser interpretado simplesmente como outra forma de agir, uma prática. Ou então acredita-se que esse novo estado do não agir só se realiza com um esforço enorme, pois não se compreende que, neste caso, os meios não difiram dos fins, e que só os atingimos quando em nossa atitude em relação à vida houver um rompimento radical com o processo do vir a ser. Uma vida de Wu Wei, de passividade atenta, traz-nos a tranquilidade mental e aproxima-nos da condição em que a obediência à natureza das coisas é vivida sem consciência intencional. Tornamo-nos espectadores, observadores ao invés de atores, até que o problema da ação seja compreendido definitivamente. Como a verdadeira base da natureza é o Wu Wei, a existência vegetativa do reino animal pode florescer no Homo sapiens e transformar-se em vida espiritual, que é viver da maneira suprema em harmonia com a natureza. Mas não queremos ver as coisas desse modo. Já não nos contentamos com uma vida simples, vida a que chamamos mera existência. Então, engendramos uma vida com um V maiúsculo, o que significa aperfeiçoar a natureza, superpondo-lhe uma contínua busca de mais excitamento, mais prazer e também mais segurança. E estamos tão habituados que nem percebemos a inutilidade desse tipo de vida. Ademais, naturalmente, encarar a inutilidade seria o mesmo que encarar a morte, de que tentamos fugir durante a vida inteira.
Não percebemos também que é precisamente essa febril procura de segurança que provoca a insegurança e o medo, componentes da neurose subjacente do homem moderno. Neste ponto, talvez sejam convenientes algumas palavras a respeito do Wu Wei, ou consciência passiva, ser o mesmo que quietismo. Não pelo tema, mas porque o problema parece preocupar muitos budistas e outras pessoas, e porque o quietismo, para elas, já se tornou quase um nome feio. Entendendo-se quietismo como sinônimo de fatalismo, de negligência, o contrário de inteligência, como não agir e não entender, que significa sono. Então a resposta certamente será negativa, pois o Wu Wei implica um elevado estado de conhecimento, um máximo de entendimento com um mínimo de ação. Por outro lado, considerando-se o quietismo como a cessação de toda busca de conquistas, o término de toda ambição de ganhos materiais ou espirituais, o que é extremamente árduo, exigindo vigilância contínua e muita inteligência, então com certeza a resposta será positiva. O Wu Wei, neste caso, é quietismo. Uma controvérsia semelhante, relacionada com a anterior, é a da escolha entre livre-arbítrio e determinismo. Pois há quem argumente, se tudo está determinado, por que deveria me preocupar com autorrealização ou algo semelhante? Para a pessoa que realmente entenda, a escolha entre livre-arbítrio e determinismo já está resolvida. Ela percebe que quando o homem comum pensa estar agindo livremente, suas ações são determinadas por causas que lhe são obscuras, porque ele não tem consciência delas. Em outras palavras, quando pensa estar agindo, está apenas reagindo a contatos exteriores. E a pessoa que pergunta, por que deveria eu me preocupar? Assim como aquele que não consegue ajudar-se em sua avidez de descobrir uma verdade para si próprio, ambos chegaram à situação atual através de longas consequências de causa e efeito. Consequentemente, não existe conflito entre livre-arbítrio e determinismo. A aparente oposição entre esforço individual e determinismo constitui uma ilusão baseada em outra ilusão, a do ego independente. Enquanto houver um eu individual, a expressão livre-arbítrio representará uma contradição vocabular, pois o arbítrio jamais pode ser livre, constituindo apenas um sinônimo de volição ou desejo, que está sempre baseado na ideia. A questão que maior interesse deve despertar nos budistas é que, havendo um eu, as decisões fundamentam-se sempre numa ideia, e esta ação está presa ao passado e, portanto, determinada. Ação pura, isto é, não resultante da ideia, só existe quando o ego se dissolve. Só então rompe-se a cadeia de causa e efeito e o determinismo chega ao fim do último elo da corrente. Nesse estado, quando existe apenas a ação, mas não o ator, a ação torna-se intemporal e existe uma liberdade total e absoluta, de modo algum condicionada por estar livre das malhas do tempo. Ocorre a ilusão da escolha porque cometemos o erro de situar a mente, que a essas coisas observa, fora do processo de causa e efeito. Consideramo-la uma entidade independente, imutável e puramente observadora, livre de influências do processo do mundo. Em outras palavras, livre da ilusão do eu, isolado. Na realidade, a mente é a memória, em qualquer nível. Como tal, representa inteiramente o produto do passado e dos condicionamentos. Ela é, portanto, totalmente determinada. Um taoísta diria, tudo é o tal e não pode situar-se fora do tal. Se vais contra o tal, é apenas nas aparências. As pessoas que não entendem esse problema muitas vezes confundem budismo com fatalismo. Mas os parágrafos anteriores devem ter esclarecido que budismo
é exatamente o oposto de fatalismo. A atitude do fatalista assemelha-se em parte à do taumaturgo. Ele separa de um lado o destino e do outro o indivíduo e suas ações. Já os budistas afirmam que o destino de um indivíduo resulta de seu pensamento e ação. Assim, acomodar-se e pensar, não vou me aborrecer. Se estou destinado à iluminação, não vou consegui-la de qualquer maneira, independentemente do muito ou pouco que entenda hoje. É iludir a si mesmo. Essa atitude realista nega a causalidade e sugere a existência de uma entidade fora de nós mesmos, que outorga determinado quinhão de destino, chamado nossa sorte a cada indivíduo. Nega por completo a verdade empírica, segundo a qual, para se receber a iluminação, é necessário estar preparado, pois ela só vem como resultado da inteligência e do conhecimento. Entendendo com clareza todo esse processo, percebo agora que empenhar-me num sério esforço de compreender a mim mesmo não constitui absolutamente uma incompatibilidade com o conhecimento de que tudo está determinado. Esse conhecimento não me desanima em nada em meu empenho. Na verdade, vejo nitidamente que se trata de questão totalmente alheia à minha aventura. Tenho também plena consciência de que toda essa controvérsia absurda entre livre-arbítrio e determinismo, aflição dos pensadores há milhares de anos, foi fabricada por esses mesmos filósofos. Surgiu do efeito desnorteador das palavras e pela incapacidade de os filósofos e intelectuais, em geral, transcenderem pares de opostos. O único ponto fundamental e a lição que se tira de tudo isso é que se deve perceber a inutilidade dos jogos de palavras e a inconsequência de se criarem controvérsias a partir da rotulagem de ideias quando se é incapaz de penetrar além do nível verbal. Deixemos essa atividade infantil aos filósofos profissionais e aos políticos. Para eles, isso representa um meio de vida. Para nós, uma distração e um empecilho. Encerramos aqui a leitura desse capítulo. Deixo o convite para você se inscrever no canal. Segue o link dessa playlist para você acompanhar a leitura na ordem correta. Desejo a todos um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo capítulo. Tchau, tchau. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Primeiramente, devemos ver com clareza que todo esse conjunto de atuação sobre si mesmo, os exercícios e as práticas espirituais e etc., representa também um empecilho, na medida em que envolve a transformação da pessoa. Isto é, ele não nos permite ver que o Nirvana não constitui um estado a ser alcançado, já que desde o princípio nos encontramos no Nirvana, pois o Sansara é o Nirvana. Só há Nirvana onde há Sansara, só há Sansara onde há Nirvana, pois a condição de existência não possui um caráter reciprocamente exclusivo. Por isso disse que todas as coisas possuem característica não dual, como o Nirvana e o Sansara. É um estado a descobrir, e essa descoberta vem pelo entendimento de si mesmo, pelo conhecimento passivo e não pela mudança ou pelo aperfeiçoamento. Isso é caso seja possível, de alguma maneira, um tal aperfeiçoamento progressivo.
Bankei, o famoso mestre de Zen, explicava: vós sois Budas desde o princípio. Não sereis Budas pela primeira vez. Nada existe que possa ser chamado de erro em vossa mente ingênita. Se tendes o menor desejo de ser melhor do que sois na realidade, se vos apressais o mínimo que seja em busca de alguma coisa, já contrariais o nascituro. Assim, quando surge a pergunta o que devemos fazer, a resposta é uma só: nada. E este aspecto considero-o o mais maravilhoso. Esta compreensão de que estamos falando, não se destina a uns poucos iniciados, aos privilegiados em riquezas ou erudição. Está aberta a todos. Não exige concentração, esforço, força de vontade ou penitências de qualquer tipo. Existe aqui e agora, e para vê-la só se exige abertura e liberdade. Liberdade para se abrir e não ser presa de quaisquer ideias, conceitos e etc. Podemos continuar a ler, estudar, assistir a conferências e etc., até que a pele do rosto adquira um tom lívido, mas nada disso adiantará. Só poderemos começar a ver e descobrir quando pararmos de pensar e renunciarmos. Quando a mente estiver tranquila, haverá uma pausa ocasional em suas atividades febris. Haverá renúncia, e só então, no intervalo entre dois pensamentos, resplandecerá um raio de entendimento, que não se confunde com o pensamento. Assim, a primeira exigência é de fato a de uma mente tranquila. Mas assim que concordarmos com isso, se não formos extremamente cuidadosos, poderemos ceder à tentação de nos perguntar como obter uma mente tranquila e criar um problema adicional, ou seja, o de como transformar o que somos, intranquilos, naquilo que devemos ou queremos ser, tranquilos. E mais uma vez nos enredarmos no processo dos desejos, do vir a ser, do criar mais conflitos e agitação. Então, o que faremos? Novamente, nada, pois qualquer ação revelará incapacidade de agir espiritualmente. Estamos apenas passivamente conscientes da situação em que nos encontramos, sem rejeição, sem querer escapar, e simplesmente observamos porque temos um intenso interesse e desejamos descobrir. Estamos examinando com um aguçado interesse de um cientista que observa um fenômeno da natureza recém-descoberto. Quando então assistimos aos movimentos de uma mente agitada e vemos que por si ela é incapaz de se libertar, Bankei comparou este vão esforço pela libertação com um ato de lavar o sangue com o sangue. Quando passamos por ela com um total entendimento, o que significa não apenas intelectual, que afinal está apenas no nível das palavras, mas continuamos, porém, com essa agitação e a experimentamos por completo, sem lhe dar o nome, então, finalmente, a pessoa e a experiência de agitação fundem-se e tornam-se uma só coisa. Pois veja-se agora que esse processo, que é meditação verdadeira, não possui um efeito libertador que resulta em paz e tranquilidade. O relaxamento que reforça a descoberta de que se estava perseguindo a própria sombra, de que desde o começo nada nos refreava, que era apenas a ilusão de uma entidade independente, a pessoa que tinha de submeter-se ao refreamento. A esse respeito é interessante contar de novo o famoso diálogo de Tao Xin, o quarto patriarca, com seu antecessor Zheng-Zan. Tao Xin aproximou-se de Zheng-Zan e perguntou: qual é o método de libertação? O que te prende? Replicou Zheng-Zan. Ninguém me prende. Por que então, perguntou Zheng-Zan, precisa buscar a libertação? Nesse momento, Tao Xin teve o seu Satori. Acerquemo-nos finalmente dessa questão do agir ou não agir
de um ângulo um pouco diferente. Quando penso em fazer qualquer coisa, em atuar sobre meu próprio ser para aperfeiçoá-lo, então esta atividade, logicamente, acarreta um pensamento dualista. Criei uma entidade a ser aperfeiçoada, um ego. Este ego representa uma imagem, uma ideia que faço de mim mesmo, uma abstração do que eu era, representando características selecionadas de minha vida até então, e nunca do que eu sou agora. Desse modo, o autoaperfeiçoamento liga-me ao passado e ao tempo. Fortalece a separação entre pensador e pensamento e aprofunda a ilusão de se estar sob refreamento. Paradoxalmente, só posso me libertar quando entender que essencialmente estou livre e que, portanto, não há nada a ser feito com relação ao fato. Isto ocorre no instante em que rompo com o passado e locomovo-me para fora do tempo. Isto é, vivo inteiramente no presente. Então já não existe qualquer memória psicológica a proporcionar-me, enquanto ego, uma continuidade. Existe apenas a experiência pura sem o indivíduo. Isto é liberdade absoluta, pois não há mais nada a ser libertado, nem por outro lado houve a libertação de coisa alguma. Vemos, portanto, que a única exigência é a do esquecimento do passado, que implica também na cessação de toda expectativa, o que não significa, naturalmente, que eu deva começar a sofrer de amnésia geral e esquecer o meu conhecimento a respeito do mundo, do meu trabalho e etc. Mas significa que devo perder todo aquele volume de memórias, de ideias, experiências, etc., que juntas proporcionam-me a estruturação para que eu seja a pessoa especial que eu sou, a sensação de ser um eu. Significa especialmente que devo renunciar a todo o conhecimento que até agora deu-me a sensação de segurança. É importante entender, porém, que o esquecimento não ocorre quando desejamos, pois isso, de novo, implicaria no dualismo da pessoa que esquece e daquilo que quer esquecer. Mas só quando o pensamento chega ao fim natural e espontaneamente. O pensamento, que é a resposta da memória, surge apenas quando uma experiência não foi completamente compreendida e, portanto, deixa um resíduo, que os budistas chamam de karma. Termina apenas quando é pensada e sentida de maneira completa em toda a extensão. Aí, então, elimina-se o resíduo e surge a paz do ser puro, sem passado e nem futuro. Encerramos aqui a leitura desse capítulo. Deixo o convite para você se inscrever no canal. Segue aí o link dessa playlist para você acompanhar a leitura na ordem correta. Desejo a todos um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo capítulo. Tchau, tchau. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.